Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um capítulo dessa jornada que é a Rede Líderes Digitais. Eu espero que você esteja aproveitando bastante, porque a gente traz pessoas aqui que já estão atuando e tendo resultados positivos dentro dessa era digital que supera a era industrial. Então a gente não fala só de tecnologia, é um novo jeito de fazer as coisas e o que dita a regra de tudo isso é dado. Por isso que a gente vai falar hoje sobre como usar de maneira ética inteligência artificial, bancos de dados. É um tema hiper atual e é um tema que a gente precisa tratar de maneira interdisciplinar. Então eu trouxe uma das pessoas que eu mais gosto na vida e que eu admiro e que conhece sobre o assunto, que é a Samantha. Obrigado, Samantha, por você ter vindo. Antes de mais nada, tá? Você é hiper conhecida na nossa bolha digital, mas pode ser que tenha gente que vá escutar, ver isso que a gente vai comentar agora e que não te conhece. Se apresenta, quem é a Samantha? Oi, Vi, obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse sofá. Me sinto assim, toda glamurosa, tipo Oprah. É um chamado, como dizer não para você. Ah, para. Bom, eu sou a Samantha Oliveira. Atualmente eu trabalho como encarregada de dados para o Brasil no Mercado Livre. Um nome feio para dizer que eu sou a DPO do MELI aqui no Brasil. Sou advogada de formação. Aí fiz pós-graduação, mestrado, algumas certificações na área. Sim, eu tenho um conteúdo mais jurídico por trás, mas tem algumas certificações de tecnologia para entender um pouquinho desse, arcabouço, dessa arquitetura que é dado. No final do dia é o dado. Acho que Antes é da isso. gente entrar no nosso ponto aqui, para a gente passar esse conhecimento para a galera, boa parte das novas carreiras, e começou, nem precisa ser muito recente, vai lá atrás, se a gente pegar o perfil do profissional do compliance, que é uma mistura de habilidades, de conhecimentos. Então é legal, é jurídico, é treinamento de pessoas também. Então tem uma mistura de coisas. O DPO, que é o Data Protection Officer, também está adquirindo nessa geração, e a geração que vai liderar a próxima geração de DPOs, uma série de conhecimentos e competências. Então, eu vejo que o mercado originalmente foi para o profissional que tem formação jurídica, mas esse profissional jurídico hoje ele já está muito mais multifacetado, tendo em vista as tarefas que ele tem no dia a dia, seja para dialogar com o pessoal de tecnologia, seja para treinar, seja para falar com a alta liderança. O que você vê dessas habilidades hoje de um profissional de DPO? Concordo, Vi. Acho que para atuar na área, o encarregado de PO ele vai ter que falar com o marketing, com a tecnologia, com o financeiro, com o próprio jurídico. Então, requer ali dele um certo domínio de soft skills muito elevado, porque a linguagem vai mudar e a LGPD é transversal. Você não vai poder falar, olha, essa área da empresa não se aplica. Sim, se aplica para todos. Então, tem que ter essa linguagem capaz de ouvir e ser ouvido por todas as áreas. É uma lei, então você precisa ter um conteúdo jurídico, você vai estar respondendo a um regulador, mas também para responder a esse regulador você tem que entender a estrutura do dado, a arquitetura, do seu time de segurança da informação. Então também é importante que ele entenda de governança de dados e de segurança da informação. Não dá para dissociar, segurança e privacidade. São áreas que realmente andam muito casadas. E aí pensando para o futuro, na evolução dessa área, eu acredito que a gente vai caminhar ali para dilemas cada vez mais éticos, Então vai requerer também desse profissional um pouco de conhecimento, de filosofia, de sociologia, para a gente entender o contexto da nossa sociedade e também como que a gente faz melhores decisões ou decisões mais assertivas, conscientes ali, pensando em éticas, dilemas do futuro. É. E assim, acompanhando até esse histórico, então vamos falar, sabe, 10 anos para cá, né? A gente acompanhou a LGPD desde lá do anteprojeto do Ministério da Justiça, aí veio vindo, foi um rito até que moroso, mas chegou um momento que tracionou e foi, passou a vacatio legis, aí entrou em vigor produzindo efeitos de verdade, um pouquinho recente aí, temos uma criança ainda aí sendo, recebendo ali, sendo cultivada, mas a gente percebeu o quê? Que todas as empresas inevitavelmente correram
para resolver a papelada. Ah, o que é dado sensível? Aí separa do que é, o que não é. Faz a política, mais um papel. Aí fala com a empresa inteira, beleza. Aí eu vi as empresas falando, olha, a gente não tem CISO, não tem um cara, um profissional de tecnologia de cibersegurança. Então joga na conta do CTO, aí o CTO recebe mais uma tarefa. Então parabéns, você além de ser CTO, você vai ter que cuidar da segurança da informação. Aí o cara fica no dilema, né? Ó, eu tô aqui focado para trazer grana para a empresa, mas eu também preciso proteger a empresa. Então, no final das contas, eu acho que é uma gangorra até de uma certa forma injusta, porque a empresa vai querer, não, traz mais dinheiro, até Exato. os casos, incidentes aparecerem e tal. E quando a gente fala de dados hoje, a gente está falando de algo que é o que vai fazer as empresas continuarem crescendo, criar novas verticais. Então, não é só uma questão de vazar uma planilha. Não, você está praticamente colocando talvez seu negócio inteiro em jogo. Não só reputacionalmente, mas assim, uma série de informações talvez seja o segredo de negócio da empresa. Do ponto de vista de tecnologia, em relação a esses profissionais que até mudou o perfil também do CISO, né? Antes o Sim. CISO ficava lá Na reservado no salinha da TI. salinha do TI. Como tem sido o que você vê no mercado como um todo, tá? Eu Esse acho diálogo. Eu acho que isso acontece também com o encarregado, com os GPO. Quando a LGPD entrou de vez e entrou para ficar aqui no Brasil, formaram-se os grupos de trabalho. Pô, precisamos nos adequar à LGPD, monta lá, chama um representante de cada grupo. E tem sempre o líder daquele grupo de trabalho, né? Bingo, ele virou o GPO da empresa quase 100% das vezes. E aí tem a tríade, né, famosa de quem eram os chapéus que realmente seriam agraciados com mais um. Alguém de tecnologia, né, segurança da informação, ou compliance ou jurídico. E aí, evoluindo um pouquinho, depois de 4 anos, a NPD aí produzindo as suas normas, recentemente lançou uma de encarregado, onde lá deu um pouquinho de clareza ali para ver todos os estudos que a gente já fazia, né, que é o tal do conflito de interesse, que é um pouco do que você trouxe na sua fala, né, poxa, eu como profissional, preciso defender a empresa, preciso que ela seja, né, imparcial, cumpra as leis, mas eu também preciso trazer dinheiro. Né? Então, quanto que o profissional consegue se dividir, e aí não é nada com o profissional, é a Uhum, situação em que ele uhum. está atuando. Então, hoje, a NPD tem a resolução que fala, olha, o GPO não pode ter conflitos de interesses. E aí cabe o exercício da gente trazer isso para a realidade de cada empresa, porque vai ter casos onde a acumulação pode gerar uma situação desconfortável de conflito, e tem casos que não. Né? Então, não é uma receita de bolo, mas é um elemento a mais para o profissional também se defender. Né, na verdade, daquelas situações onde ele se vê numa posição desconfortável e ele pode, sim, levantar a mão e, né, ele ter condições melhores, mais propícias para exercer um trabalho imparcial. E acho que o futuro vai continuar nessa toada, né? Cada vez mais, em razão da própria interdisciplinaridade, a gente vai ter mais questões, dilemas, né? Pô, isso é Ah, conflito, não é conflito? Como que eu equilibro nessa situação para executar um bom trabalho e não ter o meu trabalho bem executado questionado? é isso, e eu vejo que tem uma evolução das novas carreiras acontecendo agora. A gente está num momento de inflexão mesmo no mundo. Você vê o CTO também separado muito do produto. E muitos dos CTOs atuais defendem que produtos estivesse dentro da área de tecnologia, mas muitas vezes esse cara de produto está fora para ele integrar as áreas de business com o cara de tecnologia que às vezes fala muito tecniquez e o cara assim está focado em outras coisas. E aí ele vira esse cara do meio. No caso da evolução desse profissional voltada à proteção de dados como um todo, aí que eu acho que entra o que você colocou dessas questões éticas. Porque o que a gente viu durante esse histórico todo do ponto de vista prático? Que foi uma hiperpersonalização que os dados, as plataformas trouxeram em benefício do usuário e que, se não houver
um olhar também ético para isso pode dar bem ruim. Então vamos lá. Se eu sou vegetariano, eu não quero ver opções de churrascaria, certo? Então esse foi um benefício que os algoritmos como um todo, não estou falando nem da IA generativa, estou indo só pelo básico algoritmo, nem é o generativo, que trouxe. Só que aí a gente vai entrar em paradoxos, que é os paradoxos da nossa vida, seja nas redes sociais, que se eu for mais de esquerda eu vejo só coisa de esquerda, ou se eu for mais de direita eu vejo só coisa de direita, que não abre-se possibilidades talvez de ver o diferente e o novo. Eu estou trazendo isso porque também é um dilema ético, mas de outra vertical, que são de redes sociais. Me fala quais são os principais desafios para trazer esse viés, esse olhar ético que vai fazer com que o mundo não exploda. A pergunta de 1 milhão simples, de quanto tempo nós temos aqui? Eu acho que para a área de privacidade, a gente podia pensar aqui, né, a primeira coisa que vem à cabeça é o Privacy by Design. Da mesma forma, né, o GPO ele não pode estar dissociado da tecnologia, porque tem uma arquitetura envolvida do dado, né? Você tem uma linhagem, uma governança desse dado, um ciclo de vida. E aí tudo começa na coleta dessa informação, né? Aonde eu obtive esse dado? Para LGPD, para o encarregado, precisa ser lícito. Então, eu preciso conhecer essa origem. E acho que daí vem o ponto da ética, né? Porque eu vou ter que tomar decisões difíceis, não são fáceis, né? De onde eu vou buscar o dado? Como que eu vou ter essa informação entrando dentro da minha base? E a gente tem a LGPD que vai dar essa segurança jurídica e vai dar os controles, né? Assim, aquela paz de espírito para o nosso, né, estatutário, CEO, para falar, olha, essa informação eu posso trabalhar internamente com ela, eu posso usar ela dentro do meu produto, eu posso trabalhar esse processamento dentro de escopo A, B e C, eu estou tranquilo. Mas ela também é uma escolha difícil, por quê? Porque a gente tem os caminhos tentadores, que são muito tentadores, e tem os caminhos corretos, éticos, né? Mas além disso, a gente também tem questões sociais envolvidas. Então, ainda que a gente tenha uma decisão consciente e ética, não, vou evitar a tentação, vou lá no caminho, vou garantir a origem daquela informação dentro da minha base, para garantir diversidade, poder fazer com que o meu modelo, o meu score performe da forma como eu idealizei ele, e aqui eu estou falando ainda dentro desse Privacy by Design, Security by Design, eu vou ter ali também um problema que é onde eu posso ter essa informação com diversidade. É muito difícil, né? Essa escolha de base de dados, se eu quiser ser ético, responsável e ter esse conforto, né, dormir em paz à noite, eu vou ter que ir ali umas opções mais limitadas. Isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa ética, porque o meu modelo performou abaixo daquilo que eu esperava, porque não tinha diversidade. Eu não tinha porque aquela base não estava disposta ali, né, disponível para eu coletar ela naquele momento por questões de, por exemplo, uma LGPD, que eu tenho que ter uma série de governança mais cuidadosa e que ela realmente não está disponível. E tem uma outra que é, poxa, eu preciso daquela base, ela existe, mas ela tem uma carga de governança tão elevada que para eu montar essa base, o custo foi maior. Ela foi maior porque eu vou ter mais opções de tratamento e reutilização segura daquela informação, requer mais controles, requer mais cuidados, requer maior conformidade, então, portanto, ela tem um custo mais elevado. E aí vem um aspecto que, né, ele faz esse jogo da dança do ético ou não ético, né? Então, assim, será que eu estou disposta a pagar no meu MVP por uma base tão cara para garantir essa diversidade do meu ecossistema? Ou será que a minha opção em não fazer aquilo naquele determinado momento, né, ela é ética ou ela não é ética? Acho que esse é o jogo que a gente precisa entender. Então, em que estágio meu produto está? Onde que eu tenho esse Privacy by Design, Security by Design? Quais são as bases que eu tenho para coletar aquela informação? E aí tomar decisões conscientes. E dentro da decisão consciente, avaliar ali qual que é aquele esforço, a compatibilidade que eu preciso ter no momento em que eu estou idealizando um determinado produto. Então, assim, acho que não são decisões fáceis, são decisões muito difíceis mesmo,
mas são decisões possíveis de serem feitas, né? E tanto que a gente tem muitos produtos por aí que a gente não vive sem, né? Eu não conseguiria viver fora do ecossistema digital com toda certeza. E eu fico pensando assim, como uma evolução humana, a gente vê mudanças tanto da ética pequena, que é a etiqueta do nosso dia a dia. Ah, pode fazer assim, assado, tem que comer talher ou não, até a ética como um todo, de conflitos entre valores e tal, que no final das contas, o registro dessas decisões, no momento em que há necessidade de dar uma transparência, ele deve ocorrer, assim como ocorre também em atos societários, né? Você vê, eu atuei em startups que cresceram muito rapidamente, e depois quando você vai ver as decisões societárias, nem tinha registro, putz, não tinha nada, depois a gente foi começar a ter registro, sabe? Uhum. Vai chegar um momento que essas decisões, elas são tão importantes que elas vão precisar também ter todo um processual ali, né? Seja na tomada de decisão, que inevitavelmente vai ser de C-level, vai ter que ser de uma posição lá de cima, né? Ela não vai poder ocorrer Sim. aqui intermediário, tanto para execução, que pode ser do ponto de vista de tech, na verdade vai ser do ponto de vista de tecnologia. Tudo isso vai ter que estar casado dentro de uma estrutura, né? Hoje é que a gente tem pouco tempo de efetiva produção de efeitos da LGPD, mas muita coisa já aconteceu mesmo num curto espaço de tempo, porque parece que a gente está vivendo na era da idade do cachorro, cada ano vale 8, mas tudo bem. Mas nesse tempo de existência, assim como compliance exige na lei empresa limpa lá, que se eu tenho que justificar que eu tenho um programa efetivo, a gente já tem histórico assim com a NPD, etc e tal, de casos em que a NPD deu algumas diretrizes para dar essa transparência do que é de fato um programa, que tal, seja efetivo, etc e Então, tal. assim, acho que você tocou num ponto que, para a gente entender também o quanto é difícil achar esse equilíbrio, né? A própria administração pública tem dificuldade de entender o que que é transparência e aquilo que não é transparência, né? O Uhum. famoso conflito entre LAI, Lei de Acesso à Informação, e o que que é LGPD. Então, assim, nós do setor privado temos os mesmos dilemas, né? O que que eu tenho que dar como transparência e o que que é aquilo que é, enfim, é da empresa e eu não preciso porque é um segredo comercial, um segredo Uhum. industrial, como que eu identifico, né? E esses conceitos abertos que nós, juristas, adoramos, né? Transparência, como que eu instrumentalizo e gero uma evidência, né, documental ou de tecnologia mesmo, para mostrar que realmente eu tenho todos esses controles. Não é muito fácil, não é muito tranquilo, mas sim, é possível. Então, se você tem um programa robusto de privacidade e proteção de dados, de governança, né, data governance ou de segurança da informação, você vai ter uma documentação que vai ali fazer, né, a evidência de vários controles que você tem embutidos dentro da sua tecnologia e você tem um programa robusto. Ah, agora eu preciso da evidência de como que eu mantenho a cadeia ali de custódia, né? Ou como que esse meu score ele é assertivo e ele não tem discriminação. Bom, lá no meu ciclo de vida que tem essas, então você começa a gerar essas evidências de que você tem realmente um programa que não é só de papel, né, e aí o Uhum. desafio de você manter ele sempre atualizado. A NPD está caminhando, né, nessa sua atuação, acho que a gente ainda tem um órgão muito jovem, vai fazer 4 anos ali, né, no evento que a NPD vai fazer. Então, assim, a LGPD existe um pouquinho mais, mas de atuação ali a gente tem menos de 4 anos. Comparado com o resto do mundo, digamos assim, também tem decisões ou curiosidades que é importante a gente refletir. O estado em que a gente está e para onde a gente quer ir Uhum. com temas de dado. Uhum. Até porque dado hoje virou commodity, né? Numa linguagem aí de quem é mais de produto, o difícil não é ter o dado. Dado tem à disposição. Você precisa gerar conhecimento a partir Uhum. de uma informação, a partir de um dado. Uhum. E aí as decisões éticas, né? Que dado eu quero pôr dentro desse meu ecossistema? E quando eu olho para isso e tem essa segurança jurídica, regulatória envolvida, e a gente olha para autoridades já mais consolidadas, por exemplo, a Europa, né? O exemplo clássico.
pioneira em proteção de dados, a gente tem aí muitos juristas agora até pensando realmente, né, num possível ostracismo tecnológico do bloco em razão de uma carga regulatória extremamente pesada. E é fácil de constatar, se a gente pegar ali as empresas listadas, entre as 10, hoje, não tem nenhuma do bloco europeu. Né? Então, é um equilíbrio difícil de ser feito também entre regulação e inovação, porque tudo que é inovação pressupõe um certo nível de disrupção. Então, em alguma medida, eu vou ter que quebrar, né, um padrão de mercado ali, mas não quer dizer que eu vou quebrar violentamente, sem regras, né, de uma forma irresponsável. Então, é esse detalhe aí, que não é bem um detalhe, mas essa é a governança ética que a gente precisa entender dentro desse contexto, né? Como que eu faço inovação a partir de uma disrupção, mantendo ali o país bem posicionado, né? A gente não caia nesse ostracismo tecnológico que não faz bem, e como que nosso regulador se insere dentro desse contexto, porque como o dado está circulando, a gente não tem um dado restrito ao Brasil, né? Pensar que, pô, hoje a gente está no Brasil, amanhã a gente está, sei lá, de férias em Nova York, e assim por diante, o dado vai acompanhando. Você pega um dado aqui, mas ele é armazenado em outro país, então os conflitos, né, ali de territorialidade, eles estão cada vez mais presentes. E quando a gente tem isso dentro de um programa de governança em privacidade, a gente precisa entender, né, esse trânsito da informação, quantas legislações eu preciso cumprir, qual que é o padrão, né, a compatibilidade entre elas para que tudo funcione perfeitamente. Você não quer ter um produto para o Brasil, um produto para a Europa, um produto dos Estados Unidos, a ideia nunca é essa, né? Dois pontos que você trouxe são essenciais. Um, que cada vez mais a gente está mais conectado com outras empresas. Então, pegar o exemplo mais recente, que nem foi um vazamento de dados, mas foi uma atualização lá da Microsoft e tal, que deu um bug aí, que aí reuniu duas empresas, né? E aí fala, não, pô, mas foi o fulano de tal, mas foi eu. Não, mas vamos pegar um outro caso. Uma empresa aqui que usa o serviço de cloud, armazenamento da nuvem de uma outra empresa. Aí esse dado também é conectado com uma terceira. Então, o dado realmente ele não está só do seu ambiente, ele está por terceiro, quarto, quinto ator. Isso não é ruim. A gente tende a acreditar que quanto mais replicações de dado, pior é. Na verdade, não. Se eu tenho uma única fonte da verdade, que é o pessoal de tech que gosta de falar, né, do single source of truth, cara, para quem é hacker, assim, é o paraíso, porque ele vai direto naquela única base. Então, replicação, ela não é ruim. O que você precisa é transparência. Você tem que saber onde essa informação está e qual que é o mecanismo que te permite ter um dado no Brasil, fora do Brasil, em quaisquer outras regiões que seja. Você precisa conhecer, dimensionar isso nos seus controles e informar o titular daquela informação, obviamente, daquele dado. E o viés, e o segundo ponto é o viés que a gente quer dar no Brasil e nos outros países também. Todo mundo está na mesma bacia das almas, que é penalizar antes ou penalizar depois, do tipo, a gente quer criar uma série de procedimentos, ou seja, penalizando a empresa, qualquer que seja, antes para criar diversos registros e conformidade, e aí quando acontece alguma coisa, você até passa o pano, né? E a gente tem vários exemplos disso aqui também. Ou a gente vai, bom, beleza, vamos deixar acontecer com o mínimo ali de parâmetros essenciais, para caso aconteça, aí sim eu penalizo com rigor, né? É a mesma coisa, eu quero construir uma casa, eu tenho que cumprir uma série de obrigações antes, que, nossa, é penoso demais, tal. Ao invés de bom, beleza, vou construir, se estiver errado, aí sim a pena vai ser dura. Eu tenho uma lei de licitação gigantesca, com uma série de obrigações, tal, a ponto de afugentar um monte de empresa, porque, não vou participar dessa burocracia toda aí, tá muito complexo. E aí, quando acontece alguma coisa, não, aí vem o processo, aí a pena já é menor, que é justamente essa balança entre, vamos deixar
acelerar com os parâmetros essenciais e penalizar com rigor caso aconteça alguma coisa, ou de fato criar um emaranhado aqui de questões aqui a ponto de impedir mais benefícios para as pessoas, mais evolução dos negócios. É de fato assim, um caldeirão de oportunidade para muitos profissionais. E a gente tem um pouco dessa lógica aqui no nosso ecossistema brasileiro de proteção de dados, né? A LGPD tem ali a dosimetria, que nada mais é do que um nome bem bonito jurídico, para dizer que se a empresa tem um programa de compliance em privacidade e proteção de dados, ela vai se beneficiar disso no momento em que ela tiver um incidente. Porque a empresa não quer ter nenhum incidente, nem de privacidade, nem de segurança, nem de nada. E para isso ela investe nos programas. E custa caro. Né? A partir do momento que você direciona 1 ou 100 do seu orçamento para essa área, para essa governança, é esse 1 ou 100 que você deixou de colocar em produto, em comercial, enfim. Então você precisa ter um retorno disso aos olhos do regulador. Poxa, eu fui responsável, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para evitar uma determinada situação. Eu tinha um programa, eu investi nesse programa, e por conta disso você acaba tendo ali vantagens, né? Ali um benefício nessa penalidade. Você, na verdade, está sendo, né, beneficiado por ter alguém de proteção de dados dentro da sua organização. É isso, mas eu vejo que isso é uma maturidade profissional de empresas que são muito poucas. O que eu vejo é o tema proteção de dados não está bem colocado na maioria das empresas como eu colocaria na base da pirâmide de Maslow. Então, assim, é um tema de segurança, que é empresa. Você está garantindo a segurança do seu escritório? Você fecha a porta antes de ir embora? Fecho. Você guarda as coisas direitinho lá no armário, beleza? Beleza. Como segurança, que está na base das necessidades humanas, é de fato o início de qualquer outra coisa, todas as empresas precisam de fato entender que esse tema, que é a segurança da informação, proteção de dados, é o tema-chave, é o tema mais essencial de todos. E que boa parte do investimento também é de treinar pessoas, porque hoje a ameaça não está fora só do hacker, está dentro de casa, do próprio colaborador, do concorrente também. Eu diria mais, eu diria do próprio usuário, porque nós, como usuários de serviços digitais, né, a empresa vai lá e disponibiliza uma série de configurações de duplo fator de autenticação, por exemplo. Quantos serviços que você tem como usuário em que você se preocupou em ativar esses controles adicionais? Então, assim, a empresa ela consegue desenhar diversas opções. Poxa, eu posso ter biometria, eu posso ter um token, eu posso ter, enfim, tem diversos métodos, um token. Mas a gente faz isso, a gente usa essas ferramentas. Então a gente também tem uma corresponsabilidade, né? A empresa disponibiliza, a gente precisa, mas aí entra um outro ponto, é o quanto que a gente está de fato consciente, preocupado, né, em ter essa responsabilidade sobre a nossa própria informação. E aí a gente vê as ondas, né? No começo a gente não compartilhava nada com ninguém, de repente a gente está no Brasil, que infelizmente tem um contexto de incidentes, né, reconhecido mundialmente, a gente está lá no topo das pirâmides, infelizmente. Não sabia. Sim, eu não lembro exatamente o lugar, mas a gente está tranquilamente entre os 10 com maior ataques de incidente aqui no Brasil. E aí nossos dados estão em todos os lugares. E a gente fica com medo de entregar informação e devemos. Não é toda empresa que eu, usuária, quero entregar o meu dado. Né? Então eu vou começando a escolher a empresa que eu me sinto mais segura, que é a empresa que consegue falar com maior transparência, que eu tenho essa confiança. E aí vem o outro lado da moeda, né, do programa de transparência. A empresa conseguiu ali ser tão transparente que eu me sinto à vontade de entregar os meus dados lá no Mercado Livre, por exemplo. Né? Porque eu sei o que a empresa vai fazer e tudo mais. Agora, o outro lado é, a empresa, ela com certeza não quer coletar muita informação, porque quanto mais informação, maior a responsabilidade que ela tem em manter aquela informação preservada e segura. Então, a gente coleta aquilo que é importante para manter o sistema funcionando de uma forma, né, sustentável e segura com aquilo que é necessário.
Então também é um jogo bem, são sempre decisões muito difíceis de serem feitas, tanto por nós usuários, por que eu dou para a empresa A e não dou para a empresa B, né? Por que eu aceito ter controles de segurança da informação numa empresa e na outra eu não me preocupei em ativar. E do lado da empresa o que eu preciso de informação e que esse usuário continue me dando, porque a contrapartida é proteger cada vez mais, entregar um serviço que ele goste cada vez mais e que não o incomode, né? Porque assim, a gente tem, quanto mais informação, maior a responsabilidade. Só que quanto mais eu encho o saco do meu titular, menos ele vai gostar de mim. Eu não quero que ela fique lá me atormentando com coisas irrelevantes para mim. Então, são sempre esse equilíbrio que a gente tem que fazer, e a área de privacidade precisa participar dessas decisões para que os riscos, uma vez conhecidos, possam ser ali, né, feita uma gestão eficiente dessa informação. Boa parte dos CISOs que eu converso aqui, o grande dilema é como é deixar o ambiente seguro e eu não atrapalhar a jornada do usuário. Deixar ela fluida, não criar várias etapas, camadas para o time comercial ou CEO falar, pô, você botou isso aí, mas eu perdi não sei quantos milhões de faturamento, só porque você criou essa barreirinha aqui. Então é um negócio complexo, Samantha. Eu vejo sim sua liderança nata dentro de todos esses meandros e essa geração que está surgindo agora. Então eu tenho mais que agradecer por você passar esse conhecimento para mim, para um monte de gente. Obrigado mesmo, Samantha. Obrigada a você pela oportunidade. Não é todo dia que querem falar com um encarregado como a GPO, então quando a gente tem espaço, e ainda mais para o público, né, que a gente está conversando, então super obrigada. E como o pessoal te acha? LinkedIn, como é que é? Como é que você está? Eu estou no LinkedIn, Samantha Oliveira, acho que é fácil me encontrar. Eu acho que sim, eu não tenho redes sociais. Ela está hiper protegida. Mas o LinkedIn todo mundo acha. No LinkedIn, obrigado, sim. Samantha. Obrigada, Vitor. E você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Não deixe de ver também os outros conteúdos, eu tenho certeza que você vai aprender bastante, ter vários insights. Também procure esses profissionais também, porque pode ser que seja o caso de um aconselhamento, seja o caso de, enfim, trocar conhecimento. Todo mundo sabe mais do que o outro, um pouquinho que seja, tá? Obrigado e até o próximo episódio. Valeu!